Olá, meu querido, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez juntos no treinamento MDG e eu tenho absoluta certeza que a cada dia nós vamos juntos descobrir coisas maravilhosas e verdades que vão trazer impacto para a sua vida, que vão mudar a sua história. Bom, vamos lá, vamos para a nossa apostila, que nós não temos tempo a perder. Nós estamos na apostila de consolidação, que é o nível 1 do nosso treinamento, e nós estamos agora iniciando o estudo 9, que tem como título o arrependimento. Afinal, o que é o arrependimento, né? A gente vai falar mais sobre isso, da importância do arrependimento na nossa fé, na nossa vida cristã. Nós já vimos que para receber o novo nascimento é necessário enfrentar com franqueza e honestidade, face a face, o pecado e confessar o pecado diante de Deus. Quer dizer, nós precisamos reconhecer que somos pecadores. A gente já falou sobre isso em lições passadas, que o pecado é uma condição, na verdade. Nós estamos vivendo na condição de pecado, eu digo nós, seres humanos, e nós precisamos então confessar, reconhecer que nós estamos nessa condição de pecado e pedir perdão a Deus, pedir que Deus nos ajude a vencer o pecado e nos fazendo nascer de novo. Nós temos que nascer de novo. E o novo nascimento depende basicamente da nossa capacidade de arrependimento, de dizer, olha, eu me arrependo, eu reconheço que eu errei, que eu sou um pecador, que eu, que tenho essa natureza e preciso do perdão de Deus. Isso é arrependimento. Bom, primeira coisa que a gente precisa dizer, que está aqui na nossa apostila, é que nós fomos comprados por preço, né? Nós fomos comprados pelo sangue precioso do Senhor Jesus. E não havia outra maneira de nos salvar se não fosse através da morte de um justo. A única forma de salvar o homem pecador era através da morte de um justo. Alguém que não tivesse pecado teria que morrer por todos os pecadores. E foi o que Jesus fez por nós. Ele deu a vida dele, ele se entregou, ele pagou o preço supremo para nos resgatar da nossa maneira vil de viver, do nosso pecado. Ele morreu na cruz como resgate para comprar você de volta, né? Você era escravo de Satanás, eu era escravo de Satanás. Jesus pagou o preço que tinha que ser pago para que nós fôssemos libertos das garras do diabo e fôssemos trazidos de volta para a presença de Deus. Que maravilha, né? E a Bíblia diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Está em João capítulo 15, versículo 13. E em Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz, eu estou lendo aqui na nossa apostila: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós estávamos pecando, estávamos desobedecendo a Deus, e ao invés de Deus agir como agiu no passado, fazendo descer fogo, enxofre sobre nós, nos fazendo estátuas de sal, como a gente já falou aqui diversas vezes, Deus, mesmo vendo que somos pecadores, decide enviar seu Filho Jesus, que vem para pagar o preço do nosso pecado.
Deus, a Bíblia diz, apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós tivemos essa dádiva não porque nós merecemos, porque éramos pecadores, e Deus ainda assim enviou o seu Filho para morrer por nós. Sabe, é preciso que, diante disso tudo, haja no nosso coração um sentimento de vergonha, um sentimento de tristeza pelo pecado. É preciso que a gente tenha aquele sentimento de tristeza por ter Cristo pago um preço tão alto pelo nosso pecado. E é isso que a gente chama de arrependimento. Eu errei, e porque eu errei, porque eu me tornei um pecador, Jesus precisou passar por todos aqueles opróbrios, todo aquele sofrimento, tudo aquilo que a gente lê na Bíblia Sagrada e que a gente vê em alguns filmes acerca de Jesus. Tudo aquilo aconteceu por minha causa, porque eu não fui capaz de obedecer à lei de Deus. Então bate aquele sentimento de tristeza, e é isso que a gente chama de arrependimento. Quando você reconhece que errou, e por causa do seu erro houve uma consequência. Para nos livrar do peso da culpa, alguém teve que morrer, e esse alguém foi Jesus. Jesus morreu por minha causa. Sabe, eu, quando era criança, eu gostava muito eu cresci na roça, não sei nem jogar bola, porque eu cresci na fazenda, andando a cavalo, pescando, subindo em árvores, tirando leite da vaca. Eu passei a minha adolescência, a minha infância assim, né, na roça. E eu me lembro que a gente saía muito para caçar, com espingarda de chumbinho. E uma vez eu vi um passarinho, era um bem-te-vi, e ele estava cantando, né, bonito, ele num galinho assim, ele bem-te-vi, estava cantando, e eu criança, eu queria mais, a gente matava os passarinhos e depois preparava a gente mesmo, coisa de garoto. E eu olhei para aquele bem-te-vi cantando, fiz a pontaria, minha mira, e pá! E o bem-te-vi, ele recebeu o impacto, né, do chumbinho, e não sei se foi por causa da dor, não sei se foi o impulso, eu sei que ele travou as patinhas no galho e ficou pendurado de cabeça para baixo, e de repente começou a sair sangue do biquinho dele, né? E eu vi aquele passarinho pendurado de cabeça para baixo e sangrando lá no alto da árvore, no galho da árvore, e me deu uma tristeza, uma dor, um arrependimento. Eu estou contando isso para você entender o que é o arrependimento. Se eu pudesse, eu ia lá, meu Deus, o que eu fiz? Esse passarinho, esse bichinho estava cantando bonito, alegremente, há poucos segundos atrás, esse bichinho estava aí todo feliz, aí cantarolando, e agora está pendurado de cabeça para baixo, sangrando. Gente, foi o que aconteceu com Jesus. Jesus sangrou por minha causa. Jesus sangrou por minha causa. Então, toda vez que eu cometo um erro, toda vez que eu dou vazão à minha carne, sempre que eu tropeço, faço algo que eu sei que entristeceu o coração de Deus, que eu sei que deixou o coração de Deus triste, então me bate esse arrependimento. Porque eu sei que foi por causa do meu pecado que Jesus precisou passar por tudo aquilo que a gente sabe que ele passou.
Isso é arrependimento. E eu vou te dizer, o arrependimento é o primeiro passo, porque só consegue se tornar uma nova criatura aquele que consegue ter esse sentimento de arrependimento. Se não houver arrependimento, não vai haver transformação de vida. A pessoa não vai conseguir nascer de novo. Tem que haver arrependimento. É o princípio, sabe, da mudança. Quando você começa a sentir vergonha do que você fez. Quando você sente tristeza por ter feito algo que entristeceu o coração de Jesus. Sabe? Isso é que nós chamamos de arrependimento. Entende? Bom, então vamos compreender uma coisa aqui muito importante. Toda vez que você vê alguém sofrendo, toda vez que você vê o mundo perdido na desgraça, você tem que se lembrar de uma coisa: tudo isso está acontecendo por causa do pecado. Toda vez que você vê pessoas que você ama padecendo, você vê uma criança doente, você vê uma família destruída, tudo isso está acontecendo por causa do pecado. Então, o pecado é a causa do mal. Foi porque Adão e Eva pecaram e foram expulsos da presença de Deus que nasceram os espinhos, os cardos e os abrolhos, é o que diz a palavra. O homem conheceu o sofrimento, a dor, a desgraça, a doença, a miséria, depois que ele foi colocado para fora do jardim do Éden. Então, o pecado é a causa do mal, é quando começou todo o mal, toda a tristeza, dor, desgraça, todos os danos vieram à raça humana a partir do momento que o homem desagradou a Deus e pecou contra Deus. Então, sabe, isso dá uma força, uma motivação para você se arrepender do pecado e lutar contra o pecado. Sabe, você encontra uma força maior para lutar contra o pecado. Você sabe que o pecado é a causa do sofrimento do mundo, sabe? Você entende? Quando sabe, você tem essa consciência do que seja o pecado, então você começa não só querer abandonar o pecado, mas você sente vergonha do pecado. E é isso que nós chamamos de arrependimento. Aqui na nossa apostila está escrito o seguinte, que o pecado é uma chaga que destrói e mata, né? É o pecado que causa toda maldição, tristeza, doenças, pobreza, fracasso, solidão. Tudo começou através do pecado, por causa do pecado, né? E foi para pagar o preço do pecado, o preço de tudo isso, todos os erros que nós cometemos, que Jesus morreu na cruz em nosso favor. Entendeu? Em Lucas capítulo 13, versículos 3 e 5, o Senhor Jesus diz: se vos arrependerdes, todos de igual modo, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Quer dizer, se não houver arrependimento, então todos vão padecer no meio de toda essa desgraça, todo esse sofrimento. Entende? A Bíblia diz que haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Está na Bíblia, Lucas capítulo 15, versículo 7. Entendeu? Para você ver como Deus se alegra quando o homem reconhece que é pecador e se arrepende, sente tristeza pelo pecado, sabe?
Isso é essencial, é aí que começa a transformação de uma vida, entendeu? Bom, vamos falar sobre o valor da mensagem da cruz. A gente precisa entender que tudo que Jesus sofreu foi por causa do pecado, entendeu? Então, a mensagem da cruz, quando a gente fala de Jesus que morreu na cruz, ela tem que ter um valor muito grande, no sentido de causar no coração das pessoas esse arrependimento, de trazer para as pessoas essa tristeza pelo pecado, entendeu? É isso que está aqui na apostila. A gente tem que chegar a ponto de chorar pelo pecado. A gente tem que sentir aquela tristeza quando a gente olha para uma pessoa que está sem Jesus, que Deus olha para ela e vê todo o pecado que ela cometeu e comete. Sabe, a gente tem que, toda vez que a gente se relaciona com o pecado, a gente tem que sentir essa tristeza, sabe, essa dor no coração, porque a gente sabe que o pecado, ele é a causa de todos os males, foi a causa da morte de Jesus, e o pecado, ele entristece o coração de Deus. Bom, o que mais a Bíblia diz a respeito do pecado? Ora, a Bíblia diz aqui o seguinte, olha só, essa foi a mensagem do apóstolo Pedro. Ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Tem que haver arrependimento, quer dizer, reconhecimento do pecado, para que uma pessoa seja batizada. Isso está em Atos capítulo 2, versículo 38. Por isso que a gente não batiza criança, porque a criança não sabe reconhecer o pecado. O apóstolo Pedro nos ensinou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. A Bíblia diz ainda em Marcos capítulo 6, versículo 12, que saindo eles, os discípulos, pregavam ao povo que se arrependesse. Quer dizer, eles saíam ensinando as pessoas a se arrependerem. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus também pregou: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Então você vê a importância do arrependimento. Bispo Henrique, o que é o arrependimento? É você reconhecer que é um pecador e que precisa da misericórdia de Deus, que precisa do perdão de Deus. É você sentir tristeza quando você pecar. Quando você fizer algo que entristece o coração de Deus, teu coração vai se derreter dentro do seu peito, vai se derreter como cera, como Davi disse que sentia quando pecou. Sabe? É isso que é o arrependimento. E prosseguindo aqui, é claro que o arrependimento, ele provoca uma mudança de atitude, de comportamento. Quer dizer, não basta você lamentar o pecado: puxa, eu pequei, estou triste, meu coração está triste, e depois voltar ao pecado. Então, o que deve acontecer? Você deve sim se arrepender, sentir toda essa dor pelo pecado, mas você tem que ter no seu coração uma atitude, uma postura de frear o pecado, de conter o pecado, de mudança de comportamento. Tem que mudar. O arrependimento, ele tem que trazer essa vontade de não pecar mais. E é isso que a gente chama de transformação. Você tem que ter aquela vontade de dar meia volta e não, peraí, se eu for por aqui, eu sei que eu vou desagradar a Deus. Sabe? Então o arrependimento faz com que você queira uma mudança de vida, procure uma mudança de comportamento. E aí é quando você começa
a mudar as suas atitudes e se parecer mais com Jesus. É legal isso, né? Você começa a ficar mais parecido com Jesus. Bom, aqui está também na Bíblia, olha, todo pecado é anotado. Quer dizer, todo pecado que você comete, toda vez que você erra, os seus erros são registrados contra você. Entendeu? E somente o sangue de Jesus é capaz de apagar essas anotações. Somente o sangue de Jesus é que lava e purifica aquele registro, sabe, apagado. Entendeu? Deus quer fazer isso na sua vida, meu irmão. Você que está fazendo esse treinamento, sabe, eu não acredito que seja por acaso. Deus tem um plano para você, a gente já viu isso. Deus quer abençoar você, quer abrir novos caminhos, novas portas, novas oportunidades, possibilidades. Deus quer sarar as tuas enfermidades, quer cuidar de você, quer abençoar a sua casa, a sua família, quer fazer de você um vencedor, quer perdoar os teus pecados. E, sabe, todo pecado que você comete, já cometeu até que está tudo anotadinho lá, tá tudo, agora deve ser computador, né? Deve estar tudo anotado lá no computador de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que só o sangue de Jesus é capaz de apagar todas essas anotações. Quando você entrega a sua vida nas mãos de Jesus, quando você reconhece que precisa do perdão, você reconhece que é um pecador e que só a misericórdia de Deus em Cristo Jesus será capaz de salvar você. Quando você diz, Senhor, eu quero viver para Ti, a partir de agora eu quero me entregar e viver para o Senhor, aí é que Deus opera, é aí que Deus apaga os seus pecados. E a Bíblia diz, Deus diz, dos teus pecados não me lembrarei mais. Entende? Quando eu entendi isso, eu disse, Senhor, eis-me aqui. Pensa você que eu fiquei o tempo todo na igreja, não. Já saí da igreja, já fiz coisas das quais eu me arrependo muito. Já passei um período aí fazendo um monte de besteiras, né? Na minha juventude, época de quartel. Mas eu entendi que para ser perdoado por Deus, eu tinha que me arrepender, tinha que haver um arrependimento, tinha que haver uma tristeza pelo pecado, eu tinha que chegar para Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, eis a minha vida, eis o meu coração. Eu tinha que entregar minha vida nas mãos do Senhor. Eu fiz isso, graças a Deus, e você também pode fazer isso. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele possa perdoar todos os teus pecados. Que Deus te abençoe.